Pilastra da Verdade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antônio Galvão com mais uma edição para o canal Pilastra da Verdade. Mais uma vez eu quero ser muito grato a todos vocês pela interação no meu canal. Eu sempre digo e sempre vou dizer que gratidão sempre será a palavra-chave, deixando bem claro. Eu fico muito feliz quando eu mando um vídeo pelo YouTube e depois, logo em seguida, eu vejo interação de pessoas digitando mensagens, visualizando os vídeos, dando likes. E eu sei que essas pessoas estão interagindo comigo aqui neste canal simples, humilde, deixando bem claro, um canal do bem, um canal que, independente da minha descrença, ou da tua crença, ou da tua descrença, esse aqui é um canal que respeita pessoas, respeitando sempre o particular de cada pessoa, entendeu? O íntimo de cada pessoa. Mas aqui nós combatemos um sistema, nós combatemos ideias que não têm sentido com o mundo natural, com o mundo real. Esse é o objetivo deste canal. Então agradeço a todos os meus inscritos. Bem-vindos os novos inscritos, cada vez eu vejo chegando pessoas aí. E estamos aqui para somar, para fazer algo de bom para as pessoas que ainda se encontram presas na bolha da religião e pensam que estão fazendo a coisa certa e muitas vezes estão perdendo muito tempo de investir em outras coisas na vida. Independente de crer ou não crer. Uma coisa é você crer em um Deus que você acha que existe, que criou todas as coisas. Outra coisa é você viver dentro de uma igreja o tempo todo sacrificando a sua vida, perdendo o seu tempo, achando que Deus só vai te dar uma salvação ou só vai te dar algum benefício se você fazer isso. Então, deixando claro aqui, independente da sua fé, esse canal é um canal libertador, mesmo que você não concorde com isso. Aproveitando o ensejo, quero mandar um abraço especial para uma pessoa muito especial que sempre interage comigo, que é a Hipátia Lise. Um abraço para você, Hipátia. Entendeu? Tudo de bom para você na sua vida, para você, seus filhos e todos que estiverem perto de você, que são seus amigos. Eu desejo para você alegria, felicidade, harmonia, tudo de bom, porque o meu coração diz isso. As pessoas boas têm que receber realmente coisas boas. Ok, olha só pessoal, esse vídeo é um vídeo de uma reflexão muito legal, de todos os vídeos que eu já fiz aqui. Esse vídeo é um dos mais esclarecedores para as pessoas que ainda se encontram alienadas na bolha da religião. Preste atenção. Esse vídeo é baseado em algo que aconteceu, que vem acontecendo sempre comigo, pessoas que estão entrando em contato comigo, até pessoas que não sabiam que eu me tornei ateu, porque o YouTube é vasto demais, é uma plataforma muito gigantesca e nem todos ainda têm acesso a todos os canais ateístas do YouTube. Tem canal aí de 3, 4, 5 anos que talvez eu nem conheça ainda, porque a plataforma do YouTube ela é muito gigante, ela é muito grande. Então, tem pessoas que estão chegando agora no meu canal e dizendo: eu não sabia que existia o seu canal. Ou seja, eu estou com 1 ano e pouco aqui. Então, é isso. Mas sempre que alguém consegue chegar até aqui, consegue ver que aqui é um canal ateísta. E outra coisa, tem algumas pessoas conhecidas minhas, principalmente pastores de igrejas que eu já preguei quando pastor na época da religião, na minha vida, e não sabiam que eu me tornei ateu. E tem muitos que ainda não sabem, porque eles não têm acesso a tudo do YouTube. Isso é aos poucos, aos poucos. E me chegou uma ligação essa semana de um pastor que eu preguei na igreja dele, se não me falha a memória, há uns 8 anos atrás, na cidade, se não me falha a memória, de Governador Valadares, em Minas Gerais.
Foi um convite que eu tive e eu fui para essa igreja. Era um evento e eu preguei nessa igreja. E esse pastor me hospedou na casa dele, eu fiquei 3 dias, preguei 2 dias. Tudo bem, vim embora, e tinha aquela coisa comigo. E ele não sabia que eu me tornei ateu. E segundo ele, caminhando pelo YouTube, ele chegou no meu canal. Mas quando ele viu, tomou aquele susto, segundo ele. Mas ele disse, não pode ser a mesma pessoa. Eu não acredito que é o Antônio Galvão que pregou aqui. Mas buscando algumas informações, ele entendeu que sou eu. Que ele foi lá no meu Facebook, foi fazer comparações e viu realmente, viu que eu estou cabeludo agora. Eu estou na internet. Ele não tinha o meu contato, mas conseguiu o meu contato. E ligou para mim, de Minas Gerais. Quando eu atendi, esse pastor, o nome dele eu não vou dizer aqui, porque ele não pediu para dizer o nome, eu não faço isso, gente. Deixando bem claro para vocês que eu não uso nome de pessoas aqui, a não ser quando é um pastor já conhecido da internet, que faz vídeos aí contra os ateus, faz vídeo das suas ideias, a gente usa o nome, mas com todo respeito à pessoa, refutando as ideias. Mas quando é uma pessoa que não está na internet aqui e diz, não precisa usar meu nome, a gente não usa o nome. Eu faço isso, eu respeito demais o íntimo de cada ser humano, eu respeito demais isso. Por isso que eu digo, aquele que não me conhece, eu peço esse respeito para com a minha pessoa. Ultimamente tem pessoas tentando me prejudicar, mas uma coisa eu digo, eu sou do bem, deixando claro para vocês. Todos aqui eu recebo bem. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a minha pessoa, tenta entrar em meu contato, vai lá no Facebook, coloca lá uma mensagem e eu vou falar com você, não importa, e você vai tirar algumas dúvidas comigo no privado. Você pode fazer perguntas, falar algumas coisas, entendeu? Então gosto de pessoas que são assim, desse jeito, que busca falar diretamente com você e não espalhar coisas que outros falaram. Então é isso aí. E ele, esse pastor, ligando para mim e disse, é Antônio Galvão, do canal Pilastra da Verdade. Eu falei, o próprio, em carne e osso e coloridíssimo. Ele disse, olha, eu queria, rapaz, saber de uma coisa sua. Eu vi, você pregou aqui na época. Aí eu falo os detalhes da pregação, etc e tal, quando eu vou falar aqui, porque esse vídeo é muito legal, fica que você não vai se arrepender quando eu falar aqui o conteúdo desse vídeo. Ele disse, rapaz, você é ateu. Eu não coloquei nenhum comentário no seu canal, eu assisti alguns vídeos seus, tomei um susto de cara, mas eu preciso conversar com você aqui. Você vai me dizer o porquê você tomou essa decisão, porque sempre tem um porquê. Não estou aqui para lhe criticar de jeito nenhum. Porque um pastor, quando se torna ateu, existe alguma coisa por trás, alguma coisa. Eu falei, coloquei os links, dei os links de alguns vídeos lá no WhatsApp meus, que são mais esclarecedores, que depois que vai assistir, mas que queria ouvir de mim. Parabéns, pastor, você é muito educado, é muito bom isso. Quando alguém quer falar com você diretamente para saber, ao invés de lançar, entendeu? Muitas coisas aí. Então é o seguinte, preste minha atenção. Ele falou para mim, você vai me dizer por que você me tornou ateu aqui. Eu estou aqui à disposição de ouvir quanto tempo você quiser, mas eu quero saber. Porque um dia alguém na minha igreja vai ver, talvez já viu, e vai perguntar ao pastor, aquele pastor que pregou aqui, hoje é ateu, e aí o senhor tem alguma informação sobre ele? Eu tenho que dizer alguma coisa sobre você, que eu conversei com você. Eu conversei com ele, mas conversei muito com ele. Eu conversei tanto com ele, coisas que ele nem imaginava no WhatsApp. Eu mandei vários áudios, conversei com ele diretamente, ele ligou para mim, me fez uma chamada de vídeo para saber se era comigo que ele estava falando. Eu falei, eu vou fazer um vídeo lá, pastor, não vou falar seu nome, mas vou falar essa história aí. E ele simplesmente disse, Antônio, realmente é uma coisa séria. E hoje nós estamos vivendo esta época, uma época difícil, que muitos estão saindo do sistema religioso por conta realmente de muitas coisas. E aí discordou de muitas coisas minhas, da questão de descrença, aquela coisa toda, mas muito educado. Mas o conteúdo desse vídeo foram 3 perguntas que eu fiz para ele. 3 perguntas que eu fiz para ele e ele me deu 3 respostas do jeito dele.
E eu dei as 3 respostas das mesmas perguntas do meu jeito. E que foi muito esclarecedor isso. Preste bem atenção. Eu perguntei, pastor, eu desacredito nesse Deus da Bíblia. Ou melhor, eu desacredito de qualquer Deus da face da terra dentro de qualquer tipo de religião. Eu acredito na natureza, acredito na zona habitável, acredito no natural. Morte para mim e vida de um ser humano, para mim, morte e vida é a mesma coisa da morte e vida de uma formiga, de qualquer coisa, porque morre e também tem vida. A diferença é que os mundos são diferentes. Porque tem gente que diz, não, o ser humano, quando morre, a alma vai sair, vai para Deus, ou o espírito vai para Deus, etc e tal, não tem como morrer, acabou. Para mim, morte é a mesma, tanto em formiga, como em ser humano, como escorpião, como em cachorro, como qualquer tipo de vida na face da terra. Para mim, vida é a mesma coisa. Está vivo, está se movimentando na vida. E morte, para mim também é a mesma coisa. O ser humano morreu, apagou. Uma formiga morreu, apagou. Morte, para mim, é a mesma coisa. Esse negócio de dizer que morte é um espírito, não sei o que, isso aí é conversa de religioso. De religião. Religioso não, de religião. É que eu não falo de pessoas. A gente fala de um sistema. E hoje eu vou fazer 3 perguntas para você. Primeiro, eu sei que eu não vou perguntar para você se você acredita em Deus, que eu sei que você acredita. Não vou fazer essa pergunta que para mim seria uma pergunta idiota, porque eu sei que você é um pastor que toma conta da sua igreja aí. Mas as 3 perguntas que eu vou fazer são essas. Primeiro, você acredita em Deus baseando em quê? Primeira pergunta. Segunda pergunta, por que você acredita em Deus? E a terceira pergunta, para que você acredita em Deus? E eu espero a sua resposta. Ele me deu 3 respostas do jeito dele. Ele falou, primeiro, eu acredito em Deus em quê? Eu vou te dizer, em quê? Baseado na minha fé, ele falou. E baseado no que eu aprendi sempre desde criança. Numa tradição, meus pais já iam para a igreja, já me levavam para a igreja. E isso é a resposta que eu tenho para lhe dar da primeira pergunta. Em que? Baseado nisso. Baseado na minha fé e baseado naquilo que eu sempre aprendi. Por quê? A segunda pergunta. Ele falou, por que eu tenho a palavra de Deus, ele disse a Bíblia, como base, porque eu acredito em Deus, porque Ele é presente na minha vida, olha o que ele falou, e porque eu preciso dele para viver nesta terra, e eu preciso dele para ter a salvação. Ele é misericordioso, ele falou para mim, ele me dá livramento, ele começou a falar isso para mim, ele tem uma salvação para a minha vida. Eu falei, então o senhor respondeu as 3 perguntas que eu lhe fiz do seu jeito. Agora eu vou responder do jeito que eu acredito hoje. Talvez se eu estivesse no seu lugar, na época, acreditando do mesmo jeito, sendo pastor como eu era, eu responderia dessa forma também. Incrementando, colocando mais coisas ou diminuindo coisas. Mas eu vou lhe dizer a resposta que poucas pessoas dentro das igrejas sabem, pastor. A resposta é essa. Eu perguntei primeiro para o senhor acredita em Deus baseado em que? O senhor falou, baseado em sua fé e em uma tradição familiar. É normal isso, é natural isso. Só que quando o senhor fala de uma tradição familiar e uma fé, o senhor tem que colocar em conta 2 coisas importantes aí. Primeiro, o senhor tem que colocar, será que essa tradição familiar, essa base familiar que lhe levava para a igreja, tá certo? Porque eu digo para o senhor, se o senhor nascesse na Índia, o senhor não seria pastor. O senhor teria lá, talvez, seria alguém que tinha a vaca como uma divindade. Tinha uma forma de adoração diferente. Se o senhor nascesse no Talibã, o senhor não seria pastor, talvez um adorador de Alá. Se o senhor nascesse na China ou no Japão, nesses países da Ásia que adoram Buda, o senhor poderia ter sido um budista. Aí o senhor ia dizer, eu acredito em Buda por uma tradição familiar que me ensinou isso. Eu acredito em Alá por uma tradição familiar. Mas como o senhor é brasileiro, eu já estou lhe respondendo da minha forma a primeira pergunta, pastor.
Como o senhor é brasileiro e o senhor nasceu em uma era que o protestantismo já estava tendo crescimento no Brasil, e a sua família já era do lado protestante, o senhor foi doutrinado nisso. E por isso que o senhor acredita nesse Deus desta forma. No Deus da Bíblia, no Deus de Israel. É a primeira, estou lhe explicando. E segundo, o senhor falou baseado na sua fé. O senhor tem que levar em conta que a sua fé é um crédito. Agora, mas para isso funcionar, tem que ter efeito positivo. Aí eu perguntei para ele, tem isso? Tem? Ele tem. E como? Por exemplo, o senhor já orou por alguém com enfermidade e a enfermidade foi curada na hora, bateu retirada na hora? Ele falou, não, nem todo mundo. Eu digo, então pronto, o senhor já disse tudo. O senhor tem fé. Fé é íntimo, é seu. Agora, o efeito desta fé, o senhor tem que corrigir aí. O senhor tem que observar se vale a pena ter essa fé. Continuar tendo essa fé. É a minha forma de pensar. E agora eu vou lhe responder a segunda pergunta. A segunda pergunta, o senhor acredita nesse Deus por quê? Por quê? Aí o senhor me respondeu do seu jeito. O senhor me respondeu por vir a Bíblia, a palavra de Deus. O senhor respondeu porque é presente na sua vida, enfim. E eu vou lhe dizer o porquê que o senhor acredita em Deus. Realmente, eu só acredito por isso. Agora, o senhor já se autoexaminou? Aqui tem um cachorro, gente, que eu sempre falo aqui, ó, madeira de dar em doido, ó, madeira de dar em doido, tá aqui a madeira de dar em doido, não posso esquecer. A almofada tá aqui, ó, madeira de dar em doido, batendo em 10 que eu não concordo. Aí eu disse para ele o porquê é o seguinte, se o porquê que o senhor acredita baseia-se na Bíblia, o senhor já leu a Bíblia como história, pastor? Ele, não, lê a Bíblia direto, a Bíblia é base para mim. Eu digo, sim, mas o senhor precisa ler como história. E o senhor precisa começar a entender se vale a pena acreditar em um Deus que manda matar criança. E tem isso na... Ele nem sabia. Quer dizer, podia ter passado por ali, mas não lembrava. Deus que manda matar criança. Entendeu? Deus que manda entrar em determinada nação, despedaçar a criança e violentar mulheres. Um Deus que manda escravizar pessoas. Eu falei várias coisas negativas que envolvem esse Deus acreditado pelos religiosos do protestantismo. Eu falei que eu estava conversando com ele em termo protestante. E aí, rapaz, ele disse, eu vou começar a fazer esse exame melhor. E foi conversa, eu digo, pronto, eu já lhe respondi. Então o senhor precisa entender isso. Se o senhor acredita em Deus, por que isso? Porque da Bíblia, porque ele é presente na sua vida, o senhor tem que ver realmente se ele é presente na sua vida nos momentos mais difíceis. Porque uma coisa é o senhor tá bem, acordou, tomou café, tá com saúde, vestiu sua roupa, foi para a igreja, para o comércio, para o trabalho, para algum canto bem, e dizer, Deus é presente na minha vida. Isso é diferente. Outra coisa é saber se na hora de um acidente, o senhor vai se envolver num acidente, se ele é presente. Entendeu? O senhor tem que entender se na hora de um câncer chegar no senhor, que eu não desejo isso para ninguém, se ele é presente. Se na hora de acontecer, por exemplo, digamos que o senhor tem algum filho, alguma criança, e deixa em casa, e o senhor vai para a igreja, para qualquer lugar, e aquela criança fica totalmente desprotegida, não tem ninguém, quem está ali talvez não tenha tanta atenção, e vê um monstro lá e violenta sua filha. Será que Deus é presente na sua vida para isso? Porque se Deus não for presente para isso, no momento que acontece uma enchente, que aconteceu agora em Petrópolis, uma coisa fora de série, mais de 200 pessoas, muito mais de 200 pessoas mortas ali soterradas, uma tragédia fora de sério, entendeu? Uma catástrofe, baseando-se na força da natureza, que não teve Deus nenhum para fazer nada, e ali muitos religiosos morreram. Se algum ateu morreu ali, eu acredito que em torno de 1, 2 ou 3, mas o restante, todo mundo acreditando nesse Deus. Eu digo que o senhor tem que entender se realmente ele é presente na sua vida, baseando nisso. Aí o senhor se examina. Eu estou respondendo do meu jeito. Agora eu vou responder a última pergunta que o senhor respondeu do seu jeito, eu vou responder do meu jeito. Eu falei, a última pergunta, pastor, foi essa. O senhor acredita em Deus para quê? E o senhor respondeu, por quê? Para que ele te livre, te dê livramento, foi justamente o que eu falei da segunda pergunta, para que ele te dê uma salvação. Aí eu te pergunto, o senhor acredita
nessa salvação depois da morte, baseando em quê? Qual é a certeza? Alguém que morreu, não é que morreu agora e ressuscitou rápido, não, porque não existe ninguém morrer e ressuscitar. Se aconteceu com uma pessoa que ficou em coma, entendeu? Na chamada experiência quase morte e voltou à vida, aquela pessoa não morreu, nunca morreu. Morrer, levar para a sepultura, sepultar, o corpo já entrar em estado de decomposição, como aconteceu segundo a Bíblia com Lázaro. Aconteceu não, está escrito na Bíblia, que aquilo foi só na Bíblia. E depois de um tempo, dizer aqui só está o esqueleto, alguém orar, as carnes voltarem rapidamente, o coração voltar a pulsar, as artérias, ou seja, o corpo ser recomposto e a pessoa ressuscitar. Então isso é uma ressurreição que eu acredito. Aí ele ia chegar e falar, olha, lá é assim, assim, assim. Mas o senhor está baseado num livro, escrito de pessoas vivas que escreveram a Bíblia. Como é que o senhor tem certeza que depois da morte vai ter uma salvação? Ah, porque Jesus, o senhor tem que ler sobre Jesus. Para mim, não teve nenhum que morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, subisse ao céu, etc e tal. Ser crucificado pode ter sido muitos naquela época. Agora, ressuscitar. Aí eu disse, então, o senhor pode estar tendo uma base, esse pra quê aí, pode ser um pra quê que não tenha sentido nenhum. Então não vale a pena fazer sacrifício, pastor. Eu disse, o senhor não, o senhor já é pastor, falei para ele, o senhor já é pastor, o senhor já sobrevive disso há muito tempo, o senhor já tem uma base com a sua família, com a sua igreja, e tudo bem, o senhor está aí, desse jeito aí. Agora uma coisa eu lhe digo, essa fé não tem efeito positivo. Essa salvação não se ninguém tem certeza. E eu comecei a falar tanta coisa, então esse pra quê? Não tem sentido, é por isso que eu digo que o religioso, ele é baseado numa ilusão mental, e essa ilusão faz ele viver o tempo todo se sacrificando em coisas que não tem sentido nenhum. E a conversa foi muito boa. Eu disse, para encerrar, vou falar para o senhor aqui algo, e também para encerrar o meu vídeo aqui, né? O que eu falei para ele, eu falei, olha, aprenda uma coisa, se o senhor estiver no lugar errado, na hora errada, no momento errado e totalmente desprotegido fisicamente, tudo de ruim vai acontecer contra o senhor. Não tem Deus nenhum, não tem demônio nenhum, não tem entidade nenhuma, não tem espírito nenhum, não tem anjo nenhum que faça nada para te proteger. Porque o senhor é 100% físico e está no lugar errado, na hora errada, no momento errado e desprotegido fisicamente. Aí, para o senhor ter esse livramento que o senhor falou, o senhor teria que estar sempre, diariamente, no lugar certo, na hora certa, no momento certo e 100% protegido fisicamente. Aí sim, nada vai acontecer com o senhor. Entendeu? Aí ele, tem muitas coisas que a gente precisa pensar, mas da minha fé e o meu ministério, eu não pode tudo. O time que está ganhando não se mexe. Se o senhor acha que isso aí está dando certo na sua vida, se isso aí está lhe fazendo feliz, está fazendo feliz a sua família, eu sempre digo, continue. Meu canal não é canal para desfazer de pessoas porque estão dentro de uma religião, uma denominação, não. Meu canal é para justamente libertar pessoas que estão perecendo o tempo todo e estão se culpando, achando que a culpa é de si próprias e passando tempo, perdendo tempo e ainda alimentando charlatões, mentirosos em cima de tribunas e principalmente aqueles que estão extorquindo a fé dessas pessoas com dinheiro, que no fundo, esses líderes, com raras exceções, são ateus, só que ateus do mal. Ateus com má intenção. Porque se eu me tornasse ateu dentro da igreja e eu continuasse dentro da igreja como ateu e isso para o outro lado, dissesse, não, eu sou ateu, Deus não existe, pronto, agora é a chance de eu ganhar dinheiro com esse povo. Eu vou mentir, vou inventar revelação, vou inventar um bocado de coisa, vou aprender mágica, truque, eu vou comprar um livro aí de ensinar a fazer truque, vou fazer um monte de truque na igreja para dizer que Deus está me usando e eu ia enganar todo mundo, eu ia ganhar dinheiro, hoje eu estaria rico. Mas eu não sou disso, pastor. Eu falei para ele, não sou disso, pastor.
Mas o ateu do bem é fazendo o que a gente está fazendo aqui. É falando a verdade. Eu não quero um tostão furado de ninguém por enganar pessoas. Não quero, porque eu não nasci para isso. Eu sou falho, tenho falhas e muitas falhas. Não sou melhor do que ninguém. Tenho tentado me corrigir muito nos últimos dias, mas uma coisa eu digo, esse canal é um canal esclarecedor, um canal do bem. Até aqui, pessoal, um abraço para vocês. Foi mais um vídeo do canal Pilastra da Verdade. Eu sempre digo e vou dizer, eu fui mais alto e volto com novos argumentos. Tchau. Pilastra da Verdade.